Discutiremos agora transtorno de ansiedade generalizada e transtorno de pânico. Quem estará conosco é o Dr. Marco Aurélio Albuquerque. Marco Aurélio Crespo Albuquerque é médico formado pela Universidade Federal de Pelotas em 1982, tendo concluído a especialização em Medicina Geral e Comunitária e Medicina Preventiva e Social na UFPEL em 1985. Posteriormente, concluiu a especialização em Medicina do Trabalho e Saúde Ocupacional pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 1989, e em Psiquiatria, em 1995, na Fundação Universitária Mário Martins. E a formação psicanalítica, em 2004, na Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre, da qual é membro titular e analista de dados, sendo também membro associado da International Psychoanalytical Association, criada por Freud. Atualmente é médico psiquiatra no Grupo Hospitalar Conceição, onde é professor convidado da residência médica em Medicina de Família e Comunidade, profissional liberal, com consultório particular e professor da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre. Publicou 10 artigos em periódicos especializados e 17 trabalhos em anais de eventos, além de 4 capítulos de livros. Participou de 3 eventos no exterior e 30 no Brasil. Atua na área de medicina, com ênfase em psiquiatria, psicoterapia e psicanálise. Em suas atividades profissionais, interagiu com 10 colaboradores em coautorias de trabalhos científicos. Em seu currículo Lattes, os termos mais frequentes na contextualização da produção científica, tecnológica e artístico-cultural são psicoterapia, psicose, relação terapeuta-paciente, ansiedade, cinema e psicanálise, desenhos na comunicação com psicóticos, diagnóstico da demanda, epidemiologia e ética em psicoterapia. Conosco, Dr. Marco Aurélio. Tá ligado? Bom dia a todos. Então, nós vamos falar sobre ansiedade, tá? Especificamente, 2 dos vários transtornos de ansiedade que me pediram para falar, que é o transtorno de ansiedade generalizada e transtorno do pânico. Eu aponto para onde isso aqui? Para cá. Tá. Esses 2 aqui, ansiedade generalizada e transtorno do pânico. Aqui também? Tá. Acho que aqui tá bom. Sim, para vocês? Eu tenho onde me apoiar, pelo menos, aqui. Então, ansiedade, como está na lâmina, assim, é um fenômeno universal que não é necessariamente patológico, né? Porque quando a gente vai conversar sobre ansiedade, a primeira questão que pode parecer é que nós estamos diante de um fenômeno patológico. A gente veio aqui para aprender ou falar sobre doença, e não necessariamente. Acho que, quem sabe eu pego esse microfone? Alô? Tá, aí eu posso acompanhar aqui. Então, assim, isso é uma coisa que nos acompanha desde o início, né? A ansiedade é um fenômeno completamente natural, a gente experimenta ele desde o início, sempre, e vai sempre experimentar. Já a ansiedade patológica é o sintoma mais comum que a gente vai ver. Como médicos de família, embora hoje eu dê supervisão e matriciamento numa residência de medicina de família, como psiquiatra, eu fui 12 anos médico de família, e esse tema da saúde mental na atenção primária e no tratamento das condições mais comuns sempre me interessou. Então, essa é a queixa mais comum que qualquer profissional em atenção primária vai receber, de que o paciente está ansioso. Essa ansiedade ou de forma primária ou secundária a outros aspectos. Eu coloquei esse slide ali, que são os diferentes transtornos de ansiedade, né? Então, nós temos ansiedade generalizada, pânico, estresse pós-traumático, transtornos fóbicos, obsessivo-compulsivo. É como se fossem ilhas, né, em um mar de ansiedade. Tá?
nós vamos ver 2 desses apenas, né, que é o transtorno de ansiedade generalizada, que é aquilo que habitualmente nos prontuários, quando a gente vê a evolução lá, está escrito assim, hipótese diagnóstica, ansiedade. Geralmente é essa aqui que a gente está vendo, que é a ansiedade generalizada. Os aspectos biológicos, né, porque há sempre uma interação entre os aspectos biológicos e psicológicos em toda e qualquer situação que nós vamos ver. Então, obviamente, tem questões biológicas ligadas à ansiedade, né, como, por exemplo, no ataque de pânico. Né, aqui, aparece antes ali. Então, existem alterações cerebrais, tá, existem modificações na neuroquímica cerebral em toda e qualquer ansiedade, especialmente em algumas mais intensas, como é o transtorno do pânico. Né? Aqui são só algumas características biológicas. Né? Isso aqui não é onde eu quero me deter, não é, digamos assim, o foco principal do que nós vamos ver, mas é só para dar uma notícia dos aspectos biológicos que intrinsecamente estão ligados, né? Não como uma causa primária de ansiedade, mas como um dos fatores que está ligado. Né? Então, primeiro para o Freud, né, foi quem primeiro assim, conceitou e pôde promover assim, uma abordagem da ansiedade, né, que era as situações traumáticas, né, vista como então um protótipo dessa situação traumática, o nascimento. Né? Quando o bebê, então, é invadido por uma onda de sensações, tanto físicas quanto mentais, que ele, obviamente, não está preparado para assimilar, para digerir aquilo ali. Né? Então, tanto essa ansiedade vem de fontes externas, né, de todos os estímulos externos que o bebê que recém saiu do útero não está preparado para lidar, quanto aquelas internas. Né? Se a gente lembrasse em todos nós, ainda mais agora que vai chegando perto do meio-dia, né, a barriga pode roncar, a gente sabe que é fome. Né? Um bebê tem um desconforto interno que ele não sabe que o nome daquilo é fome, ele não sabe nomear aquela situação. Mas vai numa ansiedade crescente à medida em que aquela fome não é satisfeita. Aí vem a mãe e amamenta o bebê, e aquela ansiedade, que ele não sabe que o nome daquilo é ansiedade, ele não sabe que o que ele tinha era fome, se esbate. Né? Então, se um bebê é bem atendido, né, pela sua mãe nessas questões, essa é uma primeira linha de cuidados, digamos, anti-ansiedade, o ansiolítico natural. Né? Freud achava que esse modelo também serviria para explicar, e serve, na verdade, né, as situações que nos acontecem na vida adulta. A gente continua sujeito a estímulos, tanto internos quanto externos, com um outro aparelho psíquico capaz de perceber, decodificar e lidar com esses impulsos. Né? O segundo aspecto que o Freud falou tinha a ver com as situações de perigo, de ansiedade antecipatória. Né? Então, seria uma coisa aprendida. A criança apreende, né? Ela começa a compreender o que vai causar ansiedade. Né? Se a ausência da mãe, se alguma situação estressante, uma briga, uma ameaça de agressão, enfim. Então, num segundo momento, a criança aprende que dali pode vir aquela mesma coisa de antes. E ela desenvolve uma ansiedade que, às vezes, a situação não acontece, mas a expectativa do acontecimento da situação existe. Esse modelo, depois, na vida adulta e nos pacientes que a gente vê no dia a dia, é facilmente detectável, né? Quando a gente percebe assim que as pessoas às vezes estão ansiosas por coisas que não ocorreram ou que talvez nem venham a ocorrer. E uma das linhas de tranquilização dessas pessoas é poder justamente mostrar para elas, né, que aquilo que elas temem talvez não exista ou talvez nem vá acontecer. Né? Então, ali embaixo fala dos mecanismos de defesa, né, que nós costumamos utilizar, né, para nos protegermos da ansiedade,
desde negação, né, que é quando a pessoa simplesmente não vê ou diz que não existe aquela determinada situação, nega a existência dela. Esse é um mecanismo habitual assim, de se livrar da ansiedade. Projeção, que quando a pessoa começa a atribuir a outros, né, certas situações, e aí ela se tranquiliza internamente. Então, um modelo básico desse mecanismo de defesa é o que acontece na paranoia. As pessoas paranoicas estão sempre cheias de inimigos, porque elas projetam todas aquelas causas internas de ansiedade no exterior. Então, são aquelas pessoas que estão sempre em luta, sempre brigando, sempre com alguma causa em questão contra alguém, contra alguma coisa. Né? Porque quer deixar uma pessoa paranoica muito ansiosa é não brigar com ela. Né? Isso é quase uma sacanagem com uma pessoa paranoica, tu não brigar com ela. Né? Ela vai ficar muito ansiosa. Né? Ela precisa brigar para descarregar a ansiedade. Né? Uma outra situação que a gente verifica no dia a dia, e aí os estímulos internos produtores de ansiedade, que a maioria de vocês deve estar familiarizado com esses termos do id, ego, superego, que faz parte de uma das teorizações do Freud, das instâncias da mente. Né? Quer dizer, isso é uma especulação metapsicológica, não quer dizer que a gente tenha um lugar no cérebro chamado id, um lugar chamado ego, um lugar chamado superego. Né? Mas o id seria, digamos assim, aquela fonte natural dos impulsos, das pulsões. Né? E as duas principais pulsões com as quais a gente tem que lidar, né, são as pulsões agressivas e as pulsões sexuais. Né? Eu costumo dizer para os residentes sempre que, na falta de saber o que procurar, procurem nessas duas áreas. Tá? Ou o problema reside na agressividade ou o problema reside na sexualidade. Nunca está muito longe dessas duas e as suas variações. Então, uma das coisas, por exemplo, que predispõe à ansiedade é uma agressividade que a pessoa, vamos dizer, às vezes não percebe que tem ou não consegue lidar com a agressividade que tem, ou se culpa pela agressividade que tem, valendo mesmo para a sexualidade. Às vezes a pessoa tem um desejo sexual que ela considera por alguma razão proibido, dela mesmo tomar consciência de que tem esse desejo, ou que seja proibido pelo meio social onde ela vive ou pela família de expressar aquele desejo. Né? Isso é muito comum, assim, tanto no caso da agressividade quanto no caso da sexualidade. A gente vê pessoas que negam completamente que possuam agressividade ou que possuam uma sexualidade, porque a percepção da própria agressividade, da própria sexualidade, por si só já pode desencadear um quadro ansioso, se a pessoa não tiver, vamos dizer assim, bem aparelhada para lidar com o surgimento desses impulsos. Uma outra questão importante, né, é que toda ansiedade ela é desencadeada por uma coisa que a gente poderia chamar genericamente de trauma. Né? E trauma, em psicanálise, não é necessariamente uma coisa ruim, um evento negativo que nos aconteça. Né? Por exemplo, ganhar sozinho a Mega Sena, 35 milhões, é um trauma. Né? Do tipo bom, a gente poderia... Vocês riram porque acharam que... Como isso, um trauma? Não, isso é a solução. Né? Mas, assim, ó, do ponto de vista psicodinâmico, ou seja, da dinâmica da nossa psique, ganhar 35 milhões sozinho na Mega Sena de uma hora para outra é extremamente traumático. Né? Interessante que saiu um estudo há uns anos atrás, assim, eles foram atrás das pessoas que tinham ganho grandes quantias assim na loteria, né, e foram ver o que tinha acontecido com a vida dessas pessoas, né. Em torno de 70% a vida delas, elas estavam tão pobres ou mais pobres do que quando ganharam sozinhas grandes quantias. Por quê? Porque elas não tiveram aparelho psíquico, né, para lidar com uma quantidade tão grande de dinheiro. Elas não sabiam o que fazer com aquilo. E 70% dessas pessoas colocaram tudo fora. Então, assim, elas foram expostas a um trauma e não souberam lidar com esse trauma. Então, no sentido que a psicanálise dá para a palavra trauma, qualquer coisa, mesmo positiva, impacta sobre o nosso aparelho psíquico de forma traumática.
né? Desde alguém que nos xingue com raiva a alguém que chegue e subitamente diga que nos ama. Isso é traumático no primeiro momento. A gente vai ter que assimilar, elaborar e processar essa informação. Acho que fica claro dito dessa maneira, né? Porque às vezes a gente pode também pensar que está recebendo um paciente com ansiedade porque aconteceu algo de ruim na vida dele. E não necessariamente, pode ter sido um impacto traumático, inclusive positivo, e que de alguma forma descompensou a estrutura psíquica daquela pessoa até aquele momento. Ali faltou falar também na questão assim da qualidade e quantidade, né? Às vezes a gente ouve falar que morreu alguém, né, e isso não é traumático para nós, né? Tudo bem, pode ter sido, sei lá, agora morreu esse cantor sertanejo aí que metade do Brasil conhecia, metade não, assim. Para umas pessoas foi traumático, para outras não. É uma questão de qualidade, assim. Agora, para os fãs dele, certamente foi um trauma a perda dele. Isso é uma questão de qualidade, né? Se a gente perde um parente ou se acontece algo com alguém muito próximo de nós, esse trauma tem uma determinada qualidade, né? Uma coisa é dizer assim, morreu o membro da banda de rock que você gosta. Ok, morreu toda a banda de rock, né? Então, tem as questões de quantidade, né, que impactam sobre o aspecto traumático, e as questões da qualidade também. A proximidade, a ligação, o investimento afetivo que se tem. Então, todo estímulo que chega na mente, né, ele exige um processamento, né? Se a gente fizer uma analogia assim, com um processador de um computador, a nossa mente é um mega processador de estímulos, né, que nos chegam através dos sentidos, né, visão, audição, tato, olfato, enfim. E tudo isso a gente vai precisar dar um destino, dar uma codificação para isso, né, decodificar, entender o que está acontecendo, processar isso, e aí poder então empreender uma ação específica, né, que vai nos dar um destino para aquilo que aconteceu. Ainda falando do papel do trauma, né, ele está muito bem determinado, muito bem caracterizado como algo que inicia os quadros de ansiedade. Nem sempre é aquele trauma que a pessoa chega e diz assim, doutor, eu vim consultar porque me aconteceu tal coisa, e descreve o evento traumático, e a gente faz assim, de forma clara e inequívoca, uma relação de causa e efeito. Às vezes, a relação de causa e efeito para uma determinada pessoa não está bem clara, ela não faz a conexão, né? Dá um pequeno exemplo, assim, atendi uma paciente num dos postos onde eu dou supervisão, que ela falou que estava deprimida e ansiosa, né, desde fevereiro, isso era ali por abril, e perguntando sobre os eventos desencadeantes dessa depressão e dessa ansiedade, ela não ligava com absolutamente coisa nenhuma. Ela não fazia nenhuma ligação de causa e efeito. Então eu abandonei essa linha de questionamento e perguntei como é que tinha sido o ano anterior dela. Se esse ano estava tão ruim, o início do ano, como é que tinha sido o ano anterior? Aí ela me disse, não, o ano anterior foi meio complicado, meu pai estava meio doente, aí dia 24 de dezembro, na véspera de Natal, ele morreu em casa durante a ceia, né? Mas fora isso, o resto foi bom, né? E aí eu perguntei se ela via alguma relação entre a morte do pai dia 24 de dezembro à noite e o quadro que ela começou a ter em fevereiro, mês e meio depois, digamos assim, né? Aí ela me olhou muito surpresa, espantada, e disse assim, agora que o senhor falou é verdade, agora eu estou vendo, né? Então, assim, era óbvio que aquele era o fator desencadeante, mas era óbvio para quem, cara pálida, né? Quer dizer, óbvio para mim, né? Não para ela. Então, foi só aproximar os dois eventos e ela fez a conexão. E aí ela percebeu qual era a origem da ansiedade. Então, com isso eu estou dizendo para vocês uma coisa simples, assim, ó, nem sempre esperem que a origem da ansiedade seja autoexplicativa, que o paciente chegue e diga claramente por que está ansioso. Isso precisa da entrevista, da anamnese, da conversa com o paciente, da escuta do que ele está dizendo, né?
Ali tem uma questão que eu coloquei da ansiedade generalizada em si, que é uma das questões de difícil manejo na prática, que é assim, a pessoa que tem uma ansiedade generalizada, às vezes ela transforma a ansiedade no foco principal do seu problema. Então ela só quer falar sobre a ansiedade em si. Ela considera que o problema dela é ser ou estar ansiosa, quando na verdade aquilo é só a consequência, né, de outros processos, sobre os quais a gente precisaria conversar para compreender e ajudá-la a elaborar. Né? Mas às vezes a pessoa diz assim, mas doutor, não tem um remédio para isso? Né? Muitas vezes a pessoa não está interessada em descobrir as verdadeiras origens da sua ansiedade, até porque num primeiro momento isso pode deixá-la mais ansiosa, inclusive. Né? Porque às vezes a pessoa perceber a origem da ansiedade vai acalmá-la, mas a médio e longo prazo. No curto prazo pode inclusive aumentar um pouco a ansiedade, ela perceber que é dali que está vindo a coisa. Né? Bom, sinais e sintomas, né, que a gente costuma ver, se diz, né, que a ansiedade tem que ser excessiva, isso pelo menos tem a ver com a quantidade, né, provoca uma angústia que seja clinicamente significativa, ou seja, uma disfunção, né, na forma daquela pessoa funcionar, prejuízo na qualidade de vida, às vezes a pessoa fica apreensiva quanto ao futuro, que ela nunca mais vai voltar a ser como antes, tá? E uma característica das ansiedades é promover uma descarga autonômica, taquicardia, sudorese, sensação de opressão no peito, aquela frio na barriga, né? E muitas vezes, aí tem uma dica clínica importante, alguns pacientes se dizem muito ansiosos e eles têm, na verdade, um quadro maníaco, de aceleração maníaca. Esses não têm a descarga autonômica. Né? Então, um diagnóstico diferencial, por exemplo, entre os quadros de agitação psicomotora, como o da mania e ansiedade, é que na ansiedade tem a descarga autonômica. Ansiedade generalizada é um conceito discutível até hoje. Vários especialistas nem acreditam que ela exista como entidade isolada, porque ela tem uma alta comorbidade, até 90% com outros transtornos. Né? Falando um pouco da compreensão, eu vou dar uma apuradinha, assim, porque a gente tem 10 minutos ainda. Ali fala das situações de perigo não necessariamente reais. Isso é uma coisa que eu queria chamar a atenção para vocês, assim, ó. Não esperem que seja sempre algo real. Deem abertura, né, na mente de vocês para imaginar assim, quais são as fantasias, quais são os perigos imaginários que aquela pessoa pode estar enfrentando. Né? A gente às vezes fica muito focado nos perigos reais e fica buscando no colher a história do paciente, o que está acontecendo de real na vida dela. E às vezes não é uma coisa real, é uma coisa fantasiada, uma coisa imaginada. Né? Duplo estatuto, eu já falei para vocês, ela nunca é só biológica, ela nunca é só psicológica. Existem, dependendo da literatura que a gente pega, né, a parte mais biologicista da psiquiatria afirma que transtorno de pânico não é um problema emocional, é um problema biológico, o que não é verdade. Mas, para quem olha só pelo ângulo biológico, tem um aspecto verdadeiro nessa afirmativa. Tá? Ela é sempre multideterminada e ela é sempre uma resposta, ela não cai do céu. Tá? Quando tiver um paciente ansioso na frente de vocês, ninguém fica ansioso do nada, sempre tem uma causa. Esse é o pressuposto. Tá? Essa questão de erradicar ou não erradicar é uma questão importante na hora de enfocar o tratamento, porque o paciente nos pede que erradique aquilo, ele nos pede que deixe ele sem ansiedade, porque ele pensa que é possível uma vida sem ansiedade, ou sem aquele excesso de ansiedade. Então a gente tem que ter muito cuidado, né, porque nem sempre o objetivo do tratamento é erradicar a ansiedade. Às vezes é aprender o paciente a compreender as fontes da sua ansiedade e a lidar com elas, a modulá-las, né, porque ela pode ser uma ansiedade normal, adaptativa. Né? Até eu estava conversando ali na rua agora com uns ex-residentes meus, a gente falando de saúde mental em atenção primária, e aquelas situações assim onde
até foi o Marcos, que foi meu residente lá no Conceição, que agora está na Rocinha, ali no Rio de Janeiro, atendeu uma paciente que tinha saído de casa só no 3º dia após um tiroteio, estava taquicárdica, ansiosa, sudorética, né? Porque só no 3º dia ela conseguiu abrir a porta e limpar o sangue e os restos de tecido cerebral do traficante que levou um tiro na cabeça na porta da casa dela, né? Então ela foi consultar para saber se era normal aquilo, aquela taquicardia, aquele aperto no peito que ela estava sentindo, né? Quer dizer, óbvio, né? É normal, é uma coisa adaptativa, né? Tu não vai abrir a porta da tua casa e limpar os miolos de alguém ali, o sangue, sem ficar ansioso, né? Assim, né? E eu ainda brinquei com o Marcos ali na rua, assim, a gente fica ansioso só de ouvir o relato, né? Imagina ela lavando sangue na porta, né? Algumas pessoas têm um limiar mais alto para ansiedade, algumas pessoas têm um limiar mais baixo, né? Falando um pouco do tratamento, as bases compreensivas, né? Ter claro que ela nem sempre é patológica, isso é fundamental nesse enfoque, né? Que a gente jamais vai erradicar a ansiedade completamente, dependendo das causas, dependendo da quantidade e da qualidade dessa ansiedade, né? Da causa subjacente. A gente sempre tem que tentar compreender os fatores traumáticos envolvidos, os reais e os imaginários, né? E também avaliar qual é o nível de compreensão daquela pessoa sobre os processos ansiosos que ela experimenta, né? E se ela tem desejo de conhecer as origens. Não adianta, por exemplo, prescrever psicoterapia para todos os pacientes, porque alguns realmente vão ficar mais ansiosos ainda de serem encaminhados para alguém. Se eles não tiverem o mínimo desejo de conhecer as origens da sua ansiedade, na minha experiência, é perda de tempo encaminhar. Porque eles ou não irão, ou irão e não entenderão por que foram encaminhados. Vão só porque são obedientes, né? E também não acreditar que a medicação por si só resolva a ansiedade, né? Então a gente tem que definir quando trata alguém, né, se a gente está tratando o paciente que está ansioso, se a gente está tratando a família, medicando a pessoa, trata a família que não aguenta mais aquela pessoa ansiosa em casa, né? Quer dizer, uma ansiedade que acaba transbordando para todo o meio familiar. Ou então, às vezes, e essa é uma das razões mais frequentes, o profissional prescreve um ansiolítico para se livrar da própria ansiedade, né? Então, ele fica com a sensação que ele está resolvendo aquele problema. Ele dá diazepam 10 miligramas e acha que, com isso, fez o seu papel. Então, ele não fica ansioso e também não precisa gastar tempo investigando as origens da ansiedade do seu paciente, especialmente se ele tiver com a sala de espera cheia, né? Ou então, às vezes, a equipe pede que esse paciente seja medicado porque ele causa algum tipo de agitação, de perturbação na própria equipe. Tratamento de curto prazo ainda se faz com benzodiazepínicos, né? Quando a gente quer um alívio da ansiedade a curto prazo rápido é benzodiazepínico. A médio e longo prazo, antidepressivos, né? Tem vários. Sertralina, fluoxetina, paroxetina, citalopram, tá? Escitalopram. Tem outros dois que também são muito bons, em pânico, que é a trazodona, nome comercial Donarém, só tem esse, por isso que dá para falar o nome comercial. E a imipramina, que tem no SUS, né, são, a médio e longo prazo, eles têm efeitos melhores que os benzodiazepínicos, tá? Venlafaxina e a duloxetina também foram aprovados pelo FDA para esse fim, mas são medicamentos mais caros, né? Nem sempre se pode utilizar. E tem um ansiolítico atípico, que é a buspirona, tá? Que também se pode usar, funciona de médio para longo prazo, não dá para usar em tratamentos de curto prazo. Essa apresentação vai estar disponível depois no site do Congresso. Eu vejo que tem algumas pessoas fotografando os slides, não precisa, depois eu assinei ali um documento que vocês podem ter acesso à apresentação, não tem problema, podem pegar depois no site. Tá? Então, os benzodiazepínicos de ação rápida mais usados, clonazepam, né? O lorazepam, que é o Lorax, o diazepam, que tem no SUS. O clonazepam tem em gotas agora nas farmácias do INSS. Então, está bem indicado nas situações de ansiedade aguda, né? Podem ser usados também junto com um antidepressivo, especialmente nos primeiros 15, 20 dias de tratamento, enquanto o antidepressivo não atua. Tá?
E, se possível, evitá-los, né, em ansiedades crônicas, porque a probabilidade de causar adição depois de 30 dias consecutivos de uso é grande, e os benzodiazepínicos têm um efeito muito deletério sobre a memória recente, né? Então, os inibidores da recaptação da serotonina que tem sido usado, podem se usar em doses baixas, né? A dose que se usa para ansiedade normalmente não é a mesma dose que se usa para depressão. Pode ser uma dose mais baixa. Se a gente, por exemplo, vai usar 75 miligramas de imipramina para depressão, pode começar com 25 para ansiedade, por exemplo. Tá? Os inibidores da recaptação da serotonina têm sido escolhidos assim, como droga de primeira escolha pela comodidade do uso. Assim, se usa 1, 2 ou 3 comprimidos, enquanto que os antidepressivos tricíclicos, às vezes, assim, começa com 1, daí 5 dias, aumenta para 2, tempo esgotado, vamos ter que terminar. É uma pena que não tenha tempo para falar um pouco mais ou para discutir com vocês algumas questões, mas, enfim, foi uma primeira passagem assim mais rápida sobre o tema, né? Hoje de tarde vai ter uma oficina sobre depressão, e depressão cursa muito com sintomas ansiosos. Vão ser 4 horas de discussão na oficina, então, se alguém tiver interesse depois em assistir, eu vou abordar de novo, quando falar das questões de depressão, temas como esse que eu estou abordando agora, só que com mais tempo, inclusive para discussão com o plenário, né? Então, por enquanto era isso, agradeço a atenção, muito obrigado. Que bom que vamos ter tempo para conversar um pouquinho, então. Boa tarde, doutor Marco Aurélio. Claro. Flávio Bastos, médico de família de Parnamirim, RN. É muito comum o perfil psicológico dessas pessoas que têm ansiedade, elas remontarem a preocupação excessiva com fatos do passado. Eu queria que o senhor explicasse isso aqui, como a gente podia contornar essa situação. Essa é uma questão muito interessante, porque, por exemplo, no meu consultório eu só faço psicoterapias e psicanálise, eu não faço atendimento clínico, né? Mas uma queixa que muitos pacientes me perguntam no início do tratamento, se para fazer uma psicoterapia eles vão ter que falar muito sobre o passado, né? E eu sempre respondo assim, só sobre aquela parte dele que ainda não passou, né? Porque a gente não tem como tratar o passado é intratável. Agora, algumas coisas do passado não passaram, essas permanecem no presente, então o tratamento é sempre do presente. Mesmo quando a pessoa se refere a que sejam coisas do passado, são só aquelas que na verdade nunca passaram, né? Então elas vão estar atualizadas. Claro, às vezes uma situação do presente atualiza ou reatualiza uma situação de ansiedade do passado. A pessoa teve uma separação conjugal e aquilo atualiza uma ansiedade. Uma vez a pessoa ficou muito ansiosa quando era criança porque os pais viajaram por uma semana, ela se sentiu abandonada. Aí tem um abandono, vamos dizer assim, na vida adulta, que de alguma forma a pessoa na sua mente conecta com aquele abandono passado. Então a gente pode usar inclusive esse modelo, né, tendo uma boa história acolhida, sabendo que aquela pessoa tem um histórico prévio de abandono, a gente pode inclusive na hora de tratá-la relacionar a intensidade da queixa de abandono atual com aquela do passado. Então fazer um link entre o presente e o passado, eu te diria por aí assim. Não sei se fica... Oi, sou Natália, sou R1 da UFRJ, Medicina de Família. Eu fiquei pensando em como no consultório, ainda mais com a inexperiência assim, da residência, a gente aborda pacientes ansiosos com toda a pressão assistencial e com tempo curto de consultas. Assim, fiquei pensando no que você falou, de quando você encaminha, muitas vezes o paciente vai pela obediência ou não vai. Então, é alguma coisa que a gente acumula, assim, que faz parte da nossa rotina. Assim, né? Fiquei pensando em como lidar com os pacientes ansiosos com toda essa pressão assistencial. Assim. A tua pergunta ela é bem complexa numa questão assim, quando tu fala na pressão assistencial, tu já está descrevendo uma causa de ansiedade do médico, né? Ter que dar conta da demanda, dar conta da planilha, né?
Isso me acontece com frequência lá no hospital. Eu resolvi isso de uma maneira muito simples, assim, ó, eu não atendo demanda nem planilha, eu não sei que entidades são essas. Eu atendo pacientes, eu só posso conversar com pessoas, né? Assim, eu nunca pensei que eu seria aplaudido por dizer o óbvio, né? Mas tinha um psicanalista carioca que dizia assim que o óbvio é uma das coisas mais difíceis de se fazer em medicina, né? Não existe atendimento de demanda, nem existe atendimento de planilha, existe atendimento de pessoas, né? Então, a minha única pressão quando eu estou diante de um paciente é entender o que ele está me contando, né? Se aquilo vai passar 5 minutos ou 10 minutos do horário de consulta, não me diz respeito. Eu posso depois ficar ansioso, como é que eu vou explicar para o próximo paciente o atraso, mas esse é um outro momento, né? Então a questão da pressão assistencial existe, é real, mas eu acho que a gente supervaloriza ela, eu acho que a gente tem que equacionar diferente as coisas. A gente está diante de uma pessoa que precisa ser ouvida, e naquele momento não existe mais planilha, demanda, pressão, sala de espera, senão a gente começa a ficar preocupado com quantos mais estão na sala de espera em vez de escutar o paciente. E uma boa escuta, né, dentro dessa ideia de entender as origens traumáticas da ansiedade daquela pessoa, muitas vezes é extremamente terapêutica. Uma coisa que eu sempre digo para os residentes é que assim, a gente, de maneira geral, menospreza a nossa escuta. E, às vezes, a gente tem escutado aquela pessoa com atenção, com dedicação, e compreender um pouco da origem da ansiedade dela. Essa pessoa, às vezes, tem 55 anos, e ela nos... Eu já ouvi isso 500 vezes. Ela nos diz assim, é a primeira vez que alguém entende o que eu sinto. Quer dizer, se uma pessoa de 55 anos se sente entendida pela primeira vez na vida, vocês vão me dizer que isso não é terapêutico? Quer dizer, então assim, mas eu não dei diazepam, eu não dei inibidor da recaptação da serotonina, eu nem sei como continuar a conversa a partir daqui, que mais que eu digo, já fez uma coisa muito boa e muito grande, prestou atenção, compreendeu, escutou com atenção, e aquela pessoa já se sente, assim, digamos, ela já se sente tratada, ela já se sente atendida, porque é a primeira vez na vida que alguém escutou ela daquela maneira, e com aquele grau de compreensão. Isso por si já é terapêutico. Oi, bom dia. Meu nome é Vivi, eu sou de Fortaleza, estou no 3º período ainda. Mas, assim, não tenho experiência clínica, mas a minha mãe, ela tem ansiedade. E, assim, só para confirmar tudo que o senhor disse, né? Quando ela começou com crise de ansiedade, quando meu avô faleceu, o pai dela... E aí ela foi para alguns médicos e acabaram não escutando ela, não fazendo boas consultas. E aí começaram a tratar ela como depressão. Confundiram a ansiedade dela com depressão. E aí começaram a tratar ela como depressão e ela ficou prostrada em casa, não se levantava, não conseguia falar, não conseguia comer direito. E aí... Tendo isso em vista, né, a gente viu que não estava certo, né? E levamos ela ao psiquiatra que escutou ela, conseguiu realmente dar o diagnóstico de ansiedade. E aí ele começou com tratamento farmacológico. Na verdade, ele começou com Ritalina, a pouca quantidade, 10 miligramas. E aí hoje ela já não toma mais o remédio, porque continuou o tratamento. E hoje ela está bem porque foi realmente escutada por um profissional que realmente deu atenção, quis saber a raiz daquilo e tratar mais para frente, porque a partir da morte do meu avô, né, do pai dela, todas as ocasiões que aconteciam que traziam alguma coisa que desse ansiedade a ela, piorava o quadro. E aí foi se tornando assim, uma bola de neve, e aí acabou tendo esse caso dela ter isso mesmo, né? E aí, por causa de um profissional que quis escutá-la, que quis acompanhá-la, que deu atenção, ela hoje está bem, né? Sem precisar de fármaco, sem precisar de nada. Importante isso que tu falasse sobre o papel da escuta, porque assim, eu ouço muitas vezes uma fala assim, ó, que
eu não sei o que falar com a pessoa, então assim, eu nem pergunto muito, porque se ela começar a me contar muitas coisas, eu vou me atrapalhar. É exatamente o oposto. A gente se atrapalha quando tem poucos dados. Quando a gente escuta bastante, né, a gente tem mais dados para trabalhar. Então, muitas vezes, o médico de família fica com medo de perguntar coisas, de fazer uma escuta mais prolongada, mais consciente do seu paciente, com medo de não saber o que fazer com aquilo, né? Eu uso um exemplo para os residentes que é bem simples, vocês vão compreender. Se a gente tem um quebra-cabeça de 5.000 peças, tá? E a gente não tem aquela figurinha da capa ali, da caixa, né, para saber assim, qual é a figura que vai ficar montada no final. Se a gente tem 50 peças, a gente vai ver assim, aqui tem um azul, esse azul pode ser tanto o céu quanto a blusa de uma pessoa, né? Com 200 peças, a gente já pode dizer que provavelmente aquele azul é céu, porque tem uma coisinha branca ali que deve ser uma nuvem, e aquela coisa verde deve ser um campo, né? Bom, com 500 peças, que é 10% das 5.000, a gente já pode dizer assim, não, é um céu e tem um campo, e tem até uma árvore que deve ter uma floresta. Bom, com 1.000 peças, a gente já pode dizer definitivamente, a figura que vai aparecer tem campo, tem céu, tem uma floresta, e tem aqui um tijolos, é uma casa, né? Bom, com 2.500 peças do quebra-cabeça, a gente já pode dizer assim, é uma paisagem rural, tem um campo, tem um céu azul, tem uma floresta e tem uma casa, tá? Ou seja, quanto maior o número de peças que a gente obtém, mais claro fica para nós a montagem do quebra-cabeças. Então, eu acho que esse exemplo é assim, como é que a gente não deve se assustar ao conversar com o paciente, né? Como a gente deve investigar mais e mais, porque isso nos facilita ao invés de nos dificultar. O que eu ouço frequentemente dos residentes que me acompanham é assim, às vezes eu não sei se eu pergunto, porque dependendo da resposta do paciente, eu não sei o que eu vou fazer com o que ele me diz. Eu digo, eu também não, né? Mas eu prefiro ter 3.000 peças do quebra-cabeça do que 300. Eu não sei o que eu vou fazer com as 3.000 peças, mas assim, com 3.000 peças eu tenho muito mais chances de saber o que fazer do que com 300. Então, assim, onde muitas vezes eu faço diagnósticos que nenhum outro médico fez, não é porque eu seja mais inteligente ou mais hábil tecnicamente, assim, eu pergunto 10 vezes mais. Uma vez, inclusive, num jantar, um amigo meu me disse assim, pô, mas tu é curioso, hein? Aí eu disse assim, eu pago as minhas contas com a curiosidade, né? Eu recebo até um salário no fim do mês para exercê-la, né? Quer dizer, quanto mais a gente pergunta, melhor. É o contrário, perguntar pouco nos complica, perguntar muito, e isso que tem a ver com a escuta, esse profissional fez mais perguntas para a tua mãe, escutou ela mais amplamente. Então, a compreendeu melhor, né? Pessoal, vamos encerrar agora pelo avançado da hora. Eu gostaria de entregar o certificado do Dr. Marco Aurélio.